Hebreus 11:1. Ele diz o seguinte. Amém, igreja? Amém. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Pulem para o 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Então a gente precisa entender, né, que fé, mesmo que ela seja o tamanho do grão de mostarda, né, como diz a palavra, a gente tem que ter fé para tudo aquilo que a gente precisa fazer nessa vida. Amém? E ainda não cheguei na palavra, tá? É só uma introdução para você entender a importância de se ouvir falar do Senhor Jesus Cristo. De se ouvir falar a palavra do Senhor, que ela cura, ela liberta, ela transforma cada um de nós. Transforma sempre para melhor, né? E a palavra do Senhor nos diz que estar com Jesus não vai ser fácil. Mas a gente sabe que a vitória é certa. Mas a gente tem que ter o quê? Fé. Se a gente não tiver fé, a gente não alcança as promessas do Senhor. Amém? Então vamos lá em Mateus 9:20. Vamos voltar um pouquinho aí. A gente vai folhear um pouquinho a palavra hoje. Vamos aprender mais sobre folhear a palavra. Estamos lá em Mateus? Calma. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. 21. Pôs-lhe a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. 22. Voltando-se Jesus, a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Vamos em Marcos. Marcos 5. Marcos 5:25. Um pouquinho antes de dar uma introdução no 25, diz o seguinte: uma grande multidão o seguia e o cumpria. No 25, estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, repitam, quando ouviu falar de Jesus, amém, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, e algumas outras virtude. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Um pouquinho mais à frente em Lucas. Lucas 8. Vamos lá, Lucas 8:43.
E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. No 45, quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu virtude. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Então, são 3 momentos, né, que a gente ouve falar dessa mulher. A gente não ouve falar dessa mulher em João, mas a gente ouve nos outros 3 evangelhos. E foi uma mulher que a Bíblia não menciona a idade, não menciona o nome, não menciona muita coisa a respeito dessa mulher, né? Mas diz o seguinte, que ela ouviu, e ouvir falar de Jesus, ela teve fé o suficiente para saber que seria curada. E a gente tem praticado a nossa fé? Porque uma mulher completamente excluída da sociedade, né? Ela era excluída da sociedade. Algumas classes naquela época não tinham o direito de estar entre os irmãos por algumas consequências. Leproso, não é isso? A mulher quando estava no seu fluxo de sangue. O que mais? O que mais? Temos que praticar mais a Bíblia. O aleijado era? O cego, né? Várias pessoas, uma mulher corcunda, várias coisas, pessoas, né, pontuavam como essa pessoa tem que estar afastada. Essa pessoa não pode estar perto da gente. Essa pessoa não pode adorar ao Senhor Jesus. Mas ela creu que se ela tomasse uma atitude, ela poderia ficar curada. Essa mulher sofreu durante 12 anos. E era uma mulher que tinha o quê? Dinheiro. Não tinha dinheiro? Essa mulher tinha dinheiro. Essa mulher era bem conceituada. E ela perdeu tudo. Como será que vive uma pessoa que há 12 anos sofre de um fluxo de sangue? Essa mulher, ela vivia num local completamente separado. Foi gasto tudo para curar essa mulher e ninguém curou essa mulher. Essa mulher viveu num lugar onde ela via pessoas entrando, mulheres, entrando e saindo, cumprindo o seu ciclo e voltando para sua residência. E ela continuava neste local, porque tinha um arraial dessas mulheres. Naquela época tinha um arraial destinado a essa mulher que durante o ciclo dela, ela tinha que se afastar porque ela era considerada impura. E essa mulher ficou 12 anos vendo mulheres entrando, saindo, ouviu histórias e mais histórias e ela continuava ali naquele local. Quantas vezes a gente está preso em situações durante anos? Por quê? Porque a gente não sabe perdoar, a gente não sabe liberar perdão, a gente guarda mágoas no nosso coração. Durante quantos anos a gente vive sem falar com uma pessoa, porque simplesmente a gente acha que aquela pessoa não é merecedora da nossa comunhão, da nossa alegria, da nossa felicidade, a gente exclui pessoas da nossa vida. E aquela mulher ficou ali durante anos e anos sofrendo. Mas teve alguém dentro daquele arraial que falou de quem? Falou de quem? Jesus. Porque ela ouviu. Ela ouviu dizer que tinha um homem que passava, que curava leproso, fazia... Ela ouviu aonde ela estava. Quantas pessoas estão aí fora esperando que você fale de Jesus? Quantas pessoas estão esperando que você só abra a boca, porque ela só escutou?
Porque ela só tinha mulher. Mulher fala. Vocês sabem disso, que mulher fala. E a gente tem que aprender a falar desse Jesus. E tem mais. Essa mulher ouviu. E ela continua ali dentro. Mas foi crescendo aquela esperança nela de cura. Porque se eu, ao menos, tocar em Jesus. Se eu, ao menos, tocar na borda do manto dele. A gente está muito preso às leis, né? As leis nos condenam muito. Vamos lá em Levítico? Vamos entender essa lei? Porque ela não foi para esse lugar à toa. E ela ficou lá durante 12 anos servindo a uma lei. Olha eu me perdendo aqui na palavra. Levítico 15. Volta. Em Levítico 15, no 25, para ser mais exato, diz o seguinte. Vamos entender as leis que foram feitas para um povo. Né? Não foi feito para todos nós. Foi feito para um povo na época. Ele diz o seguinte, 25. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento. Como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma coisa dessas coisas ficará impuro. Lavará as roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias e depois disso estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. Os sacerdotes sacrificarão um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, e assim fará propiciação em favor dela perante o Senhor devido à impureza do seu fluxo. Então não deveria ser fácil para as mulheres viver naquela época, né? Já pensou, meninas? Todas vocês ainda vivendo essa lei de impureza? E o que esse fluxo significa? Na realidade, esse fluxo significa um preparo de vida. Um órgão que precisa liberar uma camada de sangue para se preparar para uma vida. É um órgão que gera vida e condenava a mulher a um certo local. Considerava ela impura. E na realidade, só um órgão dizendo, esse sangue está ruim, que eu preciso renovar as minhas forças, para caso eu engravide, esse útero está o quê? Preparado. Mas essa mulher ficou ali, ó. Ela perdeu dinheiro. Né? Quando você vai buscar a história dessa mulher, diz que mais ou menos, ela foi para esse local com uns 15, 16 anos. Não menciona o nome dela. Mas geralmente por essa época. Né? Geralmente, entre 12, 13, 14 anos, começa o fluxo das meninas. E gastou-se tudo que ela tinha. Tudo. Ao ponto dela ficar onde? Num local exclusivo lá, ó, não tem cura. Você não tem mais dinheiro para gastar, não tem cura. Vou separar você vai ficar aqui dentro. Você é uma impura. Imagine ela vendo isso o tempo todo. Eu sou impura, não tenho direito de ver minha família, não tenho direito de viver a vida, não tenho direito de fazer uma viagem, não tenho direito de estudar, não tenho direito de construir uma família. E essa mulher, aproximadamente aos 27, 28, 29 anos, perdeu toda uma juventude porque alguém lá atrás inventou uma lei para dizer que você era impura. O homem cria muita coisa para dizer que você não pode adorar a Deus. E Jesus vem e diz, ó, estou aqui para todos vocês.
Quem falou lá atrás que não podia, eu digo, vai, a tua fé te curou. Ao ponto do Senhor Jesus, saiu virtude de mim. Você sabe o que significa a palavra virtude? Né? Porque todo mundo canta, né? Saiu virtude, saiu virtude. Virtude é algo que você quer com muita apropriação. E essa mulher queria a cura, porque ela sabia no coração dela, e a fé dela era tão grande, que se ao menos eu tocar. Mas tinha muita coisa para aquela mulher chegar até Jesus. O que tinha de mais dificultoso naquela mulher para ela tocar em Jesus? Porque tem muita gente dizendo que você não pode tocar em Jesus, criando barreiras para você não tocar em Jesus. Mas não foi a multidão não, meu amor. Não foi a multidão. A palavra não conta, mas eu vou te dizer o que impedia essa mulher de tocar em Jesus. Essa mulher não tinha forças. Essa mulher não tinha forças para sair de onde ela estava há 12 anos. Sabe por quê? Porque quem perde sangue não fica de pé. Quem perde sangue não fica de pé. A pressão cai. Sangue é vida. Jesus deu o sangue dele por todos nós. Sangue é vida. Essa mulher sangrava tanto que ela não tinha forças para caminhar. O problema não era a multidão. O problema era que ela não tinha sangue. E sem sangue, seus músculos não respiram, não produz, você não tem força. Quantos aqui estão sem sangue espiritual, não tem força para adorar o Senhor, para levantar de madrugada, para fazer um jejum, para fazer uma oração? Está faltando esse sangue espiritual em todos nós. Porque tem muita gente lá fora, mais uma vez, tem uma multidão na frente deles, mas a gente não está com essa força, esse sangue espiritual voltar essas pessoas aqui dentro. Glória a Deus, cada vez mais eu vejo pessoas aqui dentro. Mas a gente tem que falar mais desse Jesus. E essa mulher, há 12 anos, talvez ela já não respirasse direito. Ela não tinha força para se levantar. E tinha uma multidão também na frente dela. Eu não sei como eles faziam para reconhecer uma mulher impura, né? Porque ela simplesmente podia fingir, se usava um chocalho, se usava, né, algum neon na cabeça, não sei. Mas ela podia se disfarçar. Mas algumas pessoas conheciam ela. Principalmente as mulheres. Né? Porque entrava lá, via ela lá. Um novo ciclo por mês, entrava lá, estava ela lá. Entrava lá, mas toda vez que entra que essa mulher está aqui, então as mulheres podiam reconhecê-la na multidão. Olha a impura, quer tocar em Jesus. Opa, todo mundo se afasta dela, corre! Era isso que o povo fazia quando via um impuro. Forte isso, hein? Metia o pé, porque não queria o quê? Ficar impuro. É isso que muitos fazem quando, né, vão falar de Jesus. Já vi um povo falando de Jesus. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Mas você tem que persistir. De tanto que ela ouviu falar, de tanta persistência, o povo, olha, tem um Jesus que cura, tem um Jesus... Que a primeira coisa que ela fez? Meteu o pé do arraial. Meteu o pé, falei, não, aqui a minha cura não está. Se eu ficar sentado, prostrado aqui, eu não vou ser curada. E você precisa tomar essa atitude na sua vida. Quer a cura? Levanta. Levanta e procura o dono da cura. Não procura o diabo, eu não curo ninguém, a não ser no nome de Jesus. Porque ele disse que grandes coisas fariam no nome dele. E esse Jesus está esperando apenas que você toque na borda do manto dele. E tinha uma multidão na frente dessa mulher. E eu te garanto, meu amigo, que ela não foi andando. Porque se ela sangrava há 12 anos, essa mulher deve ter ido rastejando. Deve ter ido se amparando pelas paredes. Deve ter ido segurando em muita gente para ficar de pé. Porque sangue é vida. E sangrar durante 12 anos não deve ser fácil. Vocês mulheres devem saber muito bem disso, que às vezes só sangrar um mês, tô fraca, tô abatida, né? Começa a ficar irritada, né? Marido não aguenta, esposa não aguenta, meu Deus, vai começar tudo aquilo de novo. E tá aturando há 12 anos, glória a Deus, né? Tem que aturar mesmo. Mas se Deus deu a bênção, né? Deus deu a bênção, você tem que aturar, meu amigo. Não tem que trocar, não. Pera aí que eu vou trocar. Não vai trocar, não.
Se Deus deu, para que tu quer trocar? Ah, Deus me deu um emprego. Ah, tá na hora de sair desse emprego e ir para outro. Peraí, o que é isso? Deus te dá e tu vai fazer barganha agora, vai para outro? Se Deus te deu uma esposa, vai por até que a morte nos separe. Tá ruim dentro de casa, se conserta. Põe mais sangue, né? Põe mais amor nessa relação. Põe mais carinho. Chama para uma conversa. Senta. Vamos conversar. E essa mulher, ó, meteu o pé e vou enfrentar essa multidão, nem que eu chegue capenga lá. E ela foi, e ela foi, e ela foi. Por mais medo que ela tivesse que ela fosse reconhecida, ela não desistiu de tocar em Jesus. Ela não desistiu de tocar em Jesus. E eu tenho certeza, meus queridos, que ela apenas não tocou. Pela fé dessa mulher e pela história dessa mulher, quando ela viu Jesus, ela agarrou aquele manto com tanta força. Deve ter sacudido Jesus. Que Jesus falou, opa! Opa! Tem alguém lá embaixo orando, tem alguém lá embaixo precisando de mim. Nossa oração tem que mover os céus. A nossa oração tem que chegar lá em cima. Senão Jesus não escuta, gente. Senhor, 3 horas da madrugada, eu estou aqui, Pai, para orar. Para te agradecer. Gente, não dá. Ó, não vai nem passar o teto da tua casa. Não vai passar o teto da tua casa. Senhor, eu vou fazer um jejum porque eu preciso mover, eu preciso abrir aquela porta. Jejum de quê? De tomar banho. Meu amigo, sem água é fácil parar de tomar banho. Agora faz como Jesus, 40 dias no deserto, fica sem comer. Aí no último instante o diabo vem te tentar. E se ele tentou Jesus, por que ele não vai te tentar? Verdade. Por que ele não vai tentar a mim? Não, ele tentou Jesus, a mim ele não tenta. Ele tenta a gente todos os dias. Até conseguir botar na sua cabeça as coisas ruins. Que você não presta, que teu amigo não presta, que a tua família não presta, que ninguém gosta de você. E é assim que ele vai minando a sua relação, a sua vida. E você vai tomando posse disso. Você vai tomando, vai deixando entrar na sua mente até que contamina o seu coração. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu. Você não pode tocar em Jesus, você é impura. Quem disse que você tem que sair daqui? Ela deu ouvido a tudo isso? Porque ela deve ter escutado muita coisa. Ela escutou muita coisa. Você vai ficar aí, vai morrer sangrando. Você não tem o direito de tocar em Jesus, porque Jesus não te vê. É assim que o homem faz com a gente. Com todos nós. Com todos nós é assim que o homem faz com a gente. Mas a gente precisa crer que ao menos se eu tocar na ordem de Jesus. Porque, só em ouvir a palavra alimenta meu coração. Eu hoje ia mandar vocês fechar a Bíblia. Se vocês não vão caçar a Bíblia, não, vocês vão ouvir. Porque é um ritual, né? Vamos lá, Levítico, Mateus. A Bíblia tem que ser falada também o tempo todo. Mencionado, né, os versículos. Viver os versículos. Não é só para ficar dentro de um livro, não, gente. É viver o versículo. 1000 cairão. 2 milhões. Vamos lá, gente. Profetiza porque, a guerra está grande. A guerra está grande. 2 milhões, bota 5 milhões. Né? Ele não diz para profetizar. Vai cair quanto atrás de você? 10 mil. Quantos à sua frente? E nada vai me atingir. É assim que você tem que tomar propriedade da palavra. Não dá para tomar propriedade da palavra assim. Tomei um tiro, né? Agora a onda é, né? Que tiro foi esse? Tem que ser que unção é essa? Que unção é essa que ele tem que cai um do lado, cai um do outro, cai 3 mil na frente dele, 10 mil, e nada atinge ele. É essa unção que você tem que viver. Não tem que profetizar que tiro foi esse não, porque o tiro vai te alcançar, hein? É muita gente pedindo bala perdida. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que unção é essa que tem na sua vida? É essa que você tem que viver.
É essa que você tem que glorificar, fazer prova do amor que eles tinham por Deus? Mas o que Abraão falou? Nós vamos, mas nós voltaremos. Diante do que Deus cobrava a ele. Nós vamos, mas nós voltaremos. E lá em cima, o Senhor providenciou o cordeiro no lugar do Isaac. Um adorador, o louvor, já amanhece adorando. E é isso que você tem que dizer para a sua vida. Quando acordar, já saber e dizer: eu vou para o meu emprego, mas eu volto para a minha casa. Você vai com seu marido, com seu filho, com a sua esposa, com seu esposo? Nós vamos, mas nós retornaremos. Você vai no seu carro? Nós vamos, mas nós retornaremos. Você tem que aprender a tomar propriedade da palavra do Senhor. A gente tem vindo aqui, eu digo, gosto, nós vamos, mas nós retornaremos para o rio. E Amém. Vamos alimentar aquele povo, porque aquele povo precisa ouvir a palavra do Senhor. E Deus hoje de manhã me cobrou, tá? Deus me cobrou hoje de manhã feio. Que a gente veio pelo caminho, uma senhora passou mal, desci, socorri a mulher, levamos ela lá na autopista, a pressão altíssima, controlou a pressão dela, ficou cerca quase de 1 hora. Chegamos aqui tarde, vamos evangelizar? Rocha, estou cansado, a gente chegou tarde, não sei o que, não sei o que. Agora de manhã o Senhor me confronta. Mas tu fazia 36 horas de plantão, ia pra boate, meia-noite, 1 hora da manhã, chegava às 5, 6 horas da manhã em casa. Eu fiquei quietinho no quarto. Falei assim, E eu falei pro diácono, Deus me confrontou agora de manhã para ver falta de evangelismo que nós não fizemos ontem à noite. Como assim? Me cobrou. Cobra mesmo. 36, 24 horas de plantão, ia pra farra, e se bobeasse da farra ainda ia trabalhar. Hoje eu sirvo a um Deus que supre todas as minhas necessidades. E eu, como diácono da casa do Senhor, não vou lá fora falar de Jesus? Para um povo que vive Levítico? Para um povo que Levítico condena o tempo todo? Para um povo que a gente já estava afastado de Jesus há muito tempo por Levítico? As mulheres, então, coitadas. As que mais sofriam não tinham nem direito de abrir a boca, né? E graças a Deus, né, hoje vocês têm a Lei Maria da Penha. Faz uso dela se for necessário. Amém? Então, não sabíamos o nome, não sabíamos nada. Mas vamos lá em Romanos. Vamos conhecer um pouquinho mais essa história. Romanos 10. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por si ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, resumindo tudo isso, a gente precisa ouvir, praticar, e essa mensagem que a gente escuta, que a gente ouve, que o Espírito Santo fala no nosso coração, a gente tem que botar ela adiante. A gente não pode guardar. A gente não pode simplesmente guardar no nosso bolso, ouvir, que o vizinho do lado está precisando de ouvir essa palavra, teu vizinho da frente. Às vezes uma pessoa no ônibus está precisando ouvir falar de Jesus. E a gente tem que começar a falar desse Deus que faz grandes coisas na nossa vida. Eu sou um homem muito grato a Deus, porque tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. E no dia que eu tentei dar uma coisa que o Senhor me deu, Ele me possibilitou tamanha plenitude na minha vida que me envergonhou e eu não consegui sair de dentro do meu carro. Ele ainda falou assim: como é que tu quer trocar aquilo que eu te dei para servir a casa do Senhor? Peguei a reta da minha casa, calei a boca, nunca mais falei nada. Porque Deus dá as coisas a gente, e às vezes a gente quer fazer barganha com o inimigo. Essa é a verdade. Mas Jesus é um cara maravilhoso. Vamos voltar em Mateus. Vocês hoje vão folhear a Bíblia, hein? Mateus 11,
28. Em Mateus 11, 28, diz o seguinte: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que a gente não vê essa palavra? A gente ouve e não pratica essa palavra. Mas essa mulher é um exemplo bíblico de que ela ouviu falar de Jesus e ela rompeu multidão. Ela rompeu multidão porque ela sabia que ela não precisava escutar a voz, ela não precisava ver a face de Jesus. Ela se aproximou por trás de Jesus e agarrou aquele manto. Eu tenho certeza absoluta que ela agarrou e agarrou com força. Porque é assim, meu amigo, que a gente tem que aprender. A gente tem que entrar no mundo espiritual com autoridade. A gente não tem que entrar com medo, não. Tem promessas na sua vida que ainda não foi realizada porque você não se posiciona. Não sabe enfrentar o mundo espiritual. Não sabe entrar no mundo espiritual e dizer: isso aqui é meu. Em nome de Jesus. Está faltando coragem. Deus manda a gente ser ousado. Peça e saiba pedir. Você tem que saber pedir. Não adianta você pedir um carro ao Senhor Jesus se você não tem dinheiro para botar gasolina. Não tem uma garagem. Não adianta pedir um companheiro, uma companheira, se você não se dá bem consigo mesmo. Tem gente que foge da própria pessoa, né? Eu estou de saco cheio de mim. Peraí que eu vou me trancar ali no quarto. Olha, gente, vou fazer uma pergunta para vocês. Você casaria com você mesmo? Eu acho melhor se analisarem. Se analisem. E se você tem alguém que te atura 12 anos ou mais, ou até menos, vai dando glória a Deus. Glória a Deus. Vai dando glória a Deus. Rajada de glória. Isso aí. Dá uma salva de palmas para o Senhor, gente. Que Deus tem que ser vivendo na nossa vida. A palavra do Senhor tem que nos alimentar, nos colocar e nos confrontar para a gente viver a bênção do dia a dia. Né? A gente não pode ficar inerte nessa cadeira. O Senhor, quando Ele veio, Jesus quando veio, Ele veio para acabar com um monte de coisa. Curava no sábado, curava no domingo, comia com os pobres. Né? A pecadora era jogada na frente dele. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Tu sabes bem que não são teus maridos. Pensa no que tu está fazendo na tua vida. É hora de mudar. Foi curado? Recebeu a bênção? Conta para todo mundo. Recebeu a promessa que o Senhor te deu? Conta para todo mundo. Mas olha só. Deus, não é Deus que faz as coisas pela metade não, tá? Então não conte sua promessa antes da realização, porque Ele tem muita coisa para fazer para a sua vida. Agora deixa-se cumprir. Porque possivelmente eu vou arrumar um emprego, já está prometido, porque o cara diz que basta. Não, tua carteira ainda não foi assinada, porque a promessa não está cumprida. O anjo, quando chegou para Zacarias e disse para ele: olha, tua esposa vai ficar grávida, né? Tal. Ele duvidou. Ele duvidou. Já é velha. Não dá pra mais nada. Vai ficar grávida como? O útero seco. Ele falou: a tua esposa vai ficar grávida. Essa criança vai ter que se chamar João Batista. E um sacerdote da casa do Senhor. Ele estava lá dentro. E o povo lá fora: que tanto ele demora lá dentro?
O que está acontecendo lá dentro? Porque o povo é curioso pela tua vida, tá? O povo tem uma curiosidade pela tua vida que tu não tem noção. Mas tu tem que mostrar para ele que a curiosidade se chama Jesus. E o anjo lá conversando com ele. Tu duvida? Então olha só, enquanto a promessa não se cumprir, tu vai calar tua boca. Tu só vai escrever na tábua, ó. Tu não vai falar mais nada. Zacarias, só na tábua. Só na tábua. E tem mais, tu só vai falar quando essa criança nascer e perguntarem o nome dela. Quando a criança nasceu, que perguntaram o nome da criança, Zacarias, é João! É João! Então, meu amado, aprenda uma coisa. As coisas do Senhor, a gente só dá bom testemunho e só fala quando a obra está completa. Tem muita gente de olho na tua vida, te secando, te impedindo de receber as coisas espirituais de Deus. Mas você tem que tomar certas atitudes, né? Porque em Mateus, né, 33:3 fala o seguinte, 36:6. Buscai primeiro O reino de Deus. e as demais coisas. As demais coisas. Ele diz, só uma cadeira? Só uma comida? Só um emprego? Ele diz as demais coisas no plural. Então busca o reino dos céus. E todas as demais coisas vão correr atrás de você. É isso que a gente tem que se apropriar da palavra. E ela se apropriou e ela foi lá. Ela agarrou o manto de Jesus com tanta força que sacudiu Jesus que saiu virtude. Mas eu vou dizer uma coisa. As pessoas precisam reconhecer em você que você é um homem de Deus. Porque, meu querido e minha querida, não foi qualquer manto que ela tocou. Não foi qualquer manto. Foi o manto de um santo. Foi o manto de Jesus. Vá lá em Números 15. Tem que aprender. Números 15, 37. O título diz o seguinte: as borlas das roupas. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas bordas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim vocês lembrarão de obedecer a todos os mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Que veste você tem colocado sobre o seu corpo? Quais as vestes que você tem honrado o nome do Senhor Jesus? Você tem se vestido para ficar bonito para Deus ou para o homem? Que tipo de roupa você tem colocado sobre o seu corpo? Como você tem se apresentado diante do Senhor? Quais as vestes espirituais que a gente precisa, gente? Quais as vestes espirituais que a gente precisa? A gente precisa estar bem armado. E a principal veste está aqui, ó. Essa aqui te protege de tudo. Mas você tem que aprender o quê? A manusear a palavra. É essa palavra que nós usamos como uma igreja inclusiva. Nós usamos a palavra do Senhor. Aqui nós aceitamos todos os tipos de pessoas que venham adorar ao Senhor em espírito e em verdade.
Aqui nós adoramos ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo e Deus. E procuramos viver em comunhão com todos os nossos irmãos. Então esse é um momento que você tem que aprender a tocar na orla do Senhor. Mas você não vai tocar na orla do Senhor de qualquer jeito, não. Esse é um momento de conserto. Esse é um momento de você querer tocar na orla do Senhor. Porque aquela mulher saiu daquele lugar e ela disse: se ao menos eu tocar nas vestes do Senhor. Eu sei que isso aqui não é as vestes do Senhor, mas no mundo espiritual eu declaro que isso aqui é as vestes do Senhor. E você tem que crer. Você tem que crer nesse momento que é um ato profético. Às vezes eu vejo a pessoa falar assim: como um ato profético? Como não? Este é um ato profético. Agora depende de você sair do seu lugar, com o seu fluxo de sangue, com a sua falta de coragem, com a sua falta de entusiasmo de falar em Jesus Cristo e vir tocar aqui na orla dele. Só depende de você levantar e vir aqui, ó, tocar nas vestes do Senhor. Ninguém tem coragem não, gente? Vocês querem a cura? Tem que vir tocar na orla do Senhor. Tem que enfrentar os preconceitos, enfrentar a família, enfrentar amigos, enfrentar o relacionamento de vocês. E simplesmente vir aqui tocar na orla do Senhor. Isso é um ato profético. Todos vocês deveriam levantar e vir aqui tocar na orla do Senhor. Eu espero mais um pouquinho. Espiritual, você tem que buscar a existência de que o Senhor pode fazer muito mais por você, de que o Senhor te diz: toca-me, chama-me,